Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Rafaela Iscariotti e estou novamente com vocês em mais um episódio aqui do Aprenda com Elas. E especificamente, nós estamos ainda na série de complicações em cirurgias odontológicas. Ela é uma série que a gente tem 4 temporadas e nós estamos agora na 4ª temporada, na última temporada dessa série super importante. A temporada 4, então, ela fala das complicações pós-operatórias. E em específico, na aula de hoje, nós vamos falar sobre essa complicação pós-operatória que é tão importante e comum muitas vezes, que é a parestesia. Antes de eu passar os tópicos que serão abordados, eu gostaria que vocês voltassem à aula da temporada 3, o episódio 5, da professora Aline, que ela fala de lesão ao nervo alveolar inferior e mentual. Lá tem muitos conceitos que nós estaremos aproveitando para a aula de hoje. Então, vamos aos tópicos que serão abordados na aula de hoje. Nós abordaremos, então, nesse episódio, os conceitos relacionados à parestesia e, de forma mais aprofundada, quais são as opções de tratamento para parestesia. Então, o primeiro conceito que eu venho estar conversando com vocês aí é o que é a parestesia? E o que eu posso dizer para vocês é que a parestesia, ela é uma alteração de sensibilidade, uma sensação anormal de alguns nervos da face. Então, conforme for o nervo, você tem tipos diferentes de parestesia, com localizações diferentes. Mas sempre o conceito de parestesia é um conceito de nervo sensitivo. Então, são alterações de sensibilidade. Em nenhum momento você tem alterações motoras, porque se fossem alterações motoras, nós estaríamos falando de paralisia, que é o conteúdo do nosso próximo episódio. Então, nós hoje estamos falando de parestesias, sensações anormais de nervos sensitivos, ok? Esse é um conceito super importante que eu preciso passar para vocês. E aí, a gente tem que falar um pouquinho dessas alterações de sensibilidade. Eu falei que existem diferentes tipos de alterações de sensibilidade e hoje, em específico, nós vamos abordar as parestesias, que são as sensações anormais desses nervos sensitivos. Mas existem outras alterações também de sensibilidade que eu vou estar falando com vocês, vou estar citando hoje, mas nós não entraremos a fundo, que são a anestesia, que é a perda total da sensibilidade, parestesia, que é o nosso foco de hoje, hipoestesia, que é a sensibilidade reduzida, hiperestesia, que é a sensibilidade aumentada, disestesia, que é a sensação anormal de uma forma desagradável. Olha a diferença da disestesia e da parestesia. A disestesia ela é ruim, o paciente sente choques, sente formigamentos, em alguns momentos sente até mesmo dor. Então, a gente tem esses conceitos também de disestesia, e ele também pode ter alodínia, que são dores específicas durante estímulos que antes não doíam, que são estímulos normais. Então, existem diferentes formas de alteração de sensibilidade. E para diagnóstico desses diferentes tipos de alterações de sensibilidade, existem diferentes instrumentos que podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico. Então, aqui eu trouxe uma imagem, a gente não vai entrar a fundo disso, mas para a gente fazer um diagnóstico específico de qual tipo de alteração de sensibilidade que o meu paciente teve, a gente tem que lançar mão de vários testes específicos e alguns equipamentos, como as lâminas que vocês estão vendo ali de Von Frey. As lâminas ou fibras de Von Frey, elas são monofilamentos com espessuras diferentes, que são capazes de diferenciar se você tem uma alteração de sensibilidade X de uma alteração de sensibilidade Y. Se vocês observarem nesse kit ainda, a gente tem agulhas, a gente tem espelhos, tem paquímetros para ver qual que é a região, quanto da região que está alterada. Tem cotonetes, tá? Alguns kits também têm estímulos térmicos, né? Como gelo, calor.
Aqui nesse kit específico, soluções de sal e açúcar, principalmente relacionado a alterações de língua. E a partir dessas avaliações, você consegue exatamente identificar se o paciente está com uma hipoestesia, hiperestesia, parestesia, disestesia, alodínia, né, ou qualquer outro tipo de alteração sensitiva. Mas o que é importante hoje é que nós vamos trabalhar com a parestesia, que é essa alteração de sensibilidade. E vou ficar insistindo nisso, nervos sensitivos. Ninguém vai ficar com o rosto torto e está com parestesia. Não, quem está com o rosto torto está com paralisia. Isso é muito importante. Bom, e de uma forma geral, como que acontece, então, a parestesia, né? Então, eu tô com uma sensação anormal, é porque eu tive alguma coisa que aconteceu naquele meu nervo. Então, aquele meu nervo teve algum tipo de alteração que levou eu a ter uma sensação anormal, que é a parestesia, que é o nosso foco da aula de hoje. Mas o que aconteceu com aquele meu nervo? Então, as lesões nervosas, elas são classificadas em 3 grandes grupos, que são essas 3 palavras difíceis que vocês estão vendo aí ao lado. Se vocês observarem, nós temos a primeira palavra ali, que é a neuropraxia. Então, o que é a neuropraxia? É quando você não corta o nervo, você não rompe o nervo, então não há perda de solução de continuidade do nervo. Mas o nervo teve um trauma, ou ele foi esticado, ou teve uma batida naquele nervo, né? E o nervo teve uma alteração. Então, o paciente está com parestesia. O prognóstico, ele é muito bom, tá? Porque você não teve um rompimento de nenhuma estrutura ali, você teve só uma alteração. Então, se imagina que nas neuropraxias você tem uma alteração que deve retornar em dias ou semanas. Já na axonotimese, a gente teve um dano no nervo, mas ele não foi totalmente seccionado, ele não foi totalmente cortado. Então, você imagina que na axonotimese, você deve ter um retorno às funções normais daquele nervo, aquela sensibilidade, entre 2 a 6 meses. Já na neurotimese, esse nervo ele é rompido, o prognóstico não é bom, né? Então, a gente sabe que aí são casos mais complexos de solução. Então, vamos lembrar de novo? Neuropraxia, axonotimese e neurotimese. Então, por que uma parestesia pode acontecer? Porque eu tive uma batida no meu nervo, porque eu tive uma pequena lesão ou porque eu tive um rompimento do meu nervo, ok? Essa imagem vai mostrar melhor para vocês, então, o que a gente está falando. Olha só. Neuropraxia, a primeira imagem que a gente está vendo ali, né, que está designada com a letrinha N. Então, você tem uma injúria, que é aquele raio no nervo, mas você não tem as perdas das estruturas do nervo. Axonotimese, você tem perdas pequenas da região do nervo, e neurotimese, você tem um corte das fibras nervosas. Então, olha ali, tem até o símbolo de uma tesourinha. O prognóstico vai ser sempre melhor na neuropraxia do que na axonotimese e do que na neurotimese, sempre seguindo essa ordem. E aí, gente, baseado nessas lesões, tem uma pergunta que ela é super importante, né? Quais são, então, os tipos de parestesia que eu posso ter? Então, eu tenho 2 tipos, assim, de uma forma geral. A parestesia que é temporária, que a gente entende esse temporário como até 6 meses, mas já existem vários artigos que consideram parestesia temporária até 2 anos, né? E acima disso são as parestesias definitivas, que você já não vê mais nenhuma possibilidade de reversão. Parestesias temporárias geralmente estão relacionadas a lesões iniciais no nervo, como as que a gente viu agora, principalmente a neuropraxia e a axonotimese, e as parestesias definitivas, as neurotimeses. Então, parestesias do tipo temporária ou parestesias do tipo definitiva, ok? E aí, a outra pergunta que eu imagino que seja mais importante para a nossa área e para o nosso dia a dia. Quais são as regiões que são mais comumente afetadas por parestesia em procedimentos odontológicos, né? Então, na nossa área, quando que pode acontecer as parestesias, as alterações de sensibilidade? E aí a gente vai estar conversando com vocês, então, quais são os nervos que estão mais associados a essas questões. E o primeiro deles, eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum, é o nervo alveolar inferior, pessoal. Vou aumentar essa imagem aqui para vocês. Nós temos uma imagem aqui da Aua Foundation, né?
E a gente consegue observar aí em amarelo todo o meu canal mandibular, e ali dentro está o meu nervo alveolar inferior, entrando ali na espinha, atrás da espinha da espinha de Spix, da língula, né? E saindo no meu forame mentual, responsável pela inervação sensitiva dos dentes e da gengiva ali na região. Então, se eu tenho uma alteração nesse nervo, eu posso vir a ter uma parestesia, uma sensação anormal relacionada a isso. E quando que é comum de acontecer as parestesias relacionadas ao nervo alveolar inferior? Na grande maioria das vezes, em extrações dentárias nos dentes mandibulares, principalmente relacionadas aos sisos, e existem muitas alterações no nervo alveolar relacionadas aos implantes mandibulares. E aí vocês podem voltar lá na aula da professora Aline, da temporada 3, que ela vai mostrar todas as formas de lesões causadas por implantes mandibulares. Então, um dos nervos que a gente sabe aí que é bastante afetado por parestesias dentro da nossa área é o nervo alveolar inferior. Na sequência, pessoal, nós temos um nervo, que é o nervo lingual, que também nós temos episódios de parestesias. Os pacientes ficam extremamente incomodados com as parestesias relacionadas ao nervo lingual. E antes da gente falar especificamente sobre as causas das parestesias do nervo lingual, eu quero relembrar com vocês um pouquinho a anatomia desse nervo. Vamos ver um vídeo que vai nos mostrar de uma forma bem legal um pouquinho mais sobre esses conceitos. Lingual nerve. Lingual nerve is one of the two terminal branches of the posterior division of the mandibular nerve. Course. Lingual nerve begins 1 centimeter below the skull. About 2 centimeters below the skull, it is joined by chorda tympani nerve at an acute angle. Then it lies in contact with mandible medial to the third molar tooth. Finally, it lies on surface of hyoglossus and genioglossus to reach the tongue. Relations. It begins 1 centimeter below the skull. It runs first between the tensor villi palatini and the lateral pterygoid, and then between the lateral and medial pterygoids. About 2 centimeters below the skull, it is joined by the chorda tympani nerve. Emerging at the lower border of the lateral pterygoid, the nerve runs downwards and forwards between the ramus of the mandible and the medial pterygoid. Next, it lies in direct contact with the mandible, medial to the third molar tooth, between the origins of the superior constrictor and the mylohyoid muscles. It soon leaves the gum and runs over the hyoglossus deep to the mylohyoid. Finally, it lies on the surface of the genioglossus, deep to the mylohyoid. Here, it winds around the submandibular duct and divides into two terminal branches. Nerve supply. Lingual nerve is sensory to the anterior 2/3 of the tongue and to the floor of the mouth. However, the fibers of chorda tympani, which is the branch of the facial nerve, which is secretomotor to the submandibular and sublingual salivary glands and gustatory to the anterior 2/3 of the tongue, are also distributed through the lingual nerve. Então, depois dessa super explicação aí sobre o nervo lingual, eu trouxe para vocês um pulo do gato, que é a gente falar da inervação da língua, porque a gente sabe que na língua a gente não tem somente o nervo lingual. E por isso eu acho que é um pulo do gato ver a língua como um todo e todos os nervos que estão associados a essa estrutura. Então, deixa eu aumentar aqui para vocês, que vai ficar melhor. Então, dá uma olhada lá, ó. A gente tem uma primeira imagem de uma língua que está nos mostrando a inervação dos 2/3 anteriores da língua. Então, da linha pontilhada que a gente está vendo para baixo, né? E ali a gente tem, na sensibilidade da língua dessa região, agindo o nervo lingual, que acabamos de ver esse trajeto anatômico inteirinho dele. E na sensibilidade especial, e o que é a sensibilidade especial, gente? Ao paladar, o gosto, né? A gente tem aí o corda do tímpano, né? Então, isso é bem, bem importante. Temos aí corda do tímpano, que é um ramo do nervo facial. Por fim, a gente tem a motricidade dessa região, o movimento. Quem que dá o movimento dessa região da língua? Quem dá é o hipoglosso. O hipoglosso, gente, ele dá a motricidade de toda a língua. Agora a gente vai para a segunda língua, ali do ladinho, que a gente vai falar da inervação do terço posterior. E ali, quem vai dar a sensibilidade daquela região posterior da língua
tanto a sensibilidade geral ao toque, né, e a sensibilidade especial, que é a sensibilidade gustativa, é o glossofaríngeo. Eu gosto bastante dessas imagens aí, que elas estão no Instagram, do Minuto Anatômico, e eu acho uma dica super importante para vocês, quando a gente olha a língua como um todo e todos os nervos que estão associados. A sensibilidade geral da língua, a sensibilidade gustativa, também conhecida como sensibilidade especial, e a motricidade, tanto dos 2/3 anteriores, como do terço posterior da língua. Bom, e como que a gente pode então, lesionar esse nervo lingual, gerar uma parestesia desse nervo lingual, né? Geralmente em extrações dentárias na mandíbula, principalmente dos sisos, e eu falo isso nessa série de complicações daquelas incisões que vão para lingual, né, sem a gente perceber, e ali você faz uma lesão naquela relaxante ali, uma incisão direto no nervo lingual, a gente tem comprometimentos bem importantes, né? E implantes mandibulares também posicionados de forma inadequada podem levar a alterações, a parestesias do nervo lingual, ok? Bom, um outro nervo que a gente não pode deixar de conversar com vocês aqui é o nervo mentual, né? Então, a gente vê nessa imagem em amarelinho, na região mais posterior, vindo todo o nosso nervo alveolar inferior. Depois ele continua dentro do osso como nervo incisivo e ele se exterioriza. E a partir do momento que ele se exterioriza como ali pelo forame mentual, nós temos o nervo mentual, que é responsável pela sensibilidade dessa região aqui, ó, da minha pele. Então, ele é um nervo que também, muitas vezes, a gente acaba tendo parestesias associadas a ele. E por que geralmente que acontecem essas parestesias? Porque o nervo mentual, na grande maioria das vezes, ele não sai de forma reta, né? Ele tem uma alça ali naquela região, e essa alça, que é conhecida como alça do mentual, muitas vezes ela acaba sendo lesionada. Então, aqui tem um artigo bem interessante da Journal Oral Maxillofacial Research de 2010, que ele mostra aí, em amarelo, o meu nervo alveolar inferior, em azul, a continuidade desse meu nervo, que é conhecido como nervo incisivo, e em vermelho, as diferentes possibilidades que eu tenho relacionadas a essas alças do meu nervo mentual. Então, é super importante ficar bastante atento a isso, né? E quando que acontecem as alterações no meu nervo mentual? Geralmente extrações dentárias na região dos caninos e dos pré-molares inferiores, né? E implantes também localizados nessa região. Agora que nós terminamos um pouquinho de falar aí dos nervos relacionados à mandíbula, vamos falar um pouquinho aí da região superior da nossa face, no nosso terço médio da face, né? E dessa região relacionada ao nosso terço médio da face, o primeiro nervo que a gente vai estar conversando com vocês é o nervo infraorbitário, que ele acaba saindo pelo meu forame infraorbitário e dando 3 ramos terminais, né? Então, e esses 3 ramos terminais também estão associados muitas vezes a parestesias. Quando a gente tem as parestesias da região do infraorbital, nós temos toda essa área que está delimitada aí em vermelho, vocês conseguem ver bem certinho, ela está tracejada em vermelho, com pontos de alteração de sensibilidade, pontos de anestesia, né? Então, eu tenho uma alteração de sensibilidade aí nessa região. Quando que eu posso lesionar o meu nervo infraorbitário? Com bloqueios anestésicos na região e com cirurgias com descolamentos na região, né? Vou dar um exemplo bem clássico para vocês aí, que é quando a gente vai estar faz uma cirurgia ortognática, faz uma incisão em fundo do vestíbulo para fazer uma leforum, e na hora do afastamento, a gente fica com os afastadores naquela região, bem no meio do meu forame infraorbitário, né? Um afastador para frente, um afastador para trás do meu forame infraorbitário. Então, é óbvio que o meu paciente vai fazer, pelo próprio descolamento da região, uma parestesia dessa região, né? Ah, Rafaela, mas não teve rompimento? Não, não teve. Parestesia não quer dizer que teve rompimento, né? Parestesia pode ser que tenha tido rompimento, pode ser que eu tenha tido só uma contusão ou um rompimento pequeno. E meu prognóstico é totalmente dependente do que aconteceu ali naquela região.
Mas só o fato de você tocar naquela região, muitas vezes você já vai ter uma parestesia, né? Você vai ter um grau de alteração nervosa. E por fim, um outro nervo que eu trouxe aqui para vocês também, é mais difícil da gente estar conversando, mas eu já vi alguns pacientes com essas queixas depois de cirurgia ortognática e de cirurgias realizadas no palato, que são as parestesias do céu da boca, né? Então, essas parestesias do céu da boca, eu não sinto, doutora, eu não sinto meu céu da boca quando eu passo a língua. Isso incomoda bastante os pacientes. Então, essas parestesias, elas estão relacionadas ao nervo palatino maior, que eu vou estar aí setando para vocês, ao nervo palatino menor e ao nervo nasopalatino. Se vocês observarem nessa imagem que eu coloquei aí para vocês, vocês conseguem ver mais avermelhado na região anterior o que é inervado pelo nervo palatino, em rosa, um rosa antigo, né? O que é inervado pelo nervo palatino maior, e o que vocês estão vendo ali num amarelo mais escuro também, o que é inervado pelo meu nervo palatino menor. E conforme for o tipo de alteração, eu posso ter todo o meu palato com alterações ou regiões específicas do meu palato, desculpe, com alterações de sensibilidade. E o que isso pode ocasionar, né? Eu até coloquei bloqueios anestésicos na região e cirurgias que eu faço algum tipo de descolamento na região. Às vezes até um dente incluso, às vezes uma cirurgia ortognática, às vezes uma cirurgia de um tórus, né? Então, existem muitas e muitas possibilidades. Então, de uma forma geral, nós temos alguns nervos aí que a gente costuma ver com parestesias dentro da nossa prática odontológica. E agora eu quero trazer para vocês o que eu faço para tratar, que eu entendo que depois que está feito um diagnóstico, eu preciso entender o que eu vou fazer para resolver essa situação do meu paciente. Então, agora nós vamos começar a falar com vocês de tratamento. E eu resolvi fazer uma lista de qual que é a sequência de um tratamento diante de uma parestesia. E a primeira coisa que eu vou dizer para vocês que é importante que se identifique o agente causador. Então, o que ocasionou aquela parestesia, né? Então, aquela parestesia, ela foi ocasionada por causa de uma alteração que aconteceu durante um procedimento cirúrgico de remoção dos sisos. Ou aquela parestesia, ela foi ocasionada durante uma cirurgia de implante, né? E aí vem o passo número 2. Se possível, eu devo remover o agente causador. Então, por exemplo, se você teve uma parestesia por implante, o ideal é que você remova aquele implante, tá? Nem sempre é possível você remover o agente causador, mas se for possível, ele deve ser removido, né? E o terceiro item, que ele é super importante, é avaliar qual que é o tempo decorrido. Faz quanto tempo que aconteceu essa parestesia? E por que isso é tão importante, gente? Porque você fazer o tratamento de uma parestesia que aconteceu ontem, ou que aconteceu há 30 dias, ou que aconteceu há 3 anos, é completamente diferente. O teu prognóstico muda completamente. Quanto antes se trata, melhor a sua intervenção. Então, o tempo decorrido, ele influencia pra caramba no teu tratamento. Nem uma parestesia de 3 anos, se o paciente te procurar, muito provavelmente o tratamento é completamente de uma parestesia que aconteceu ontem. Porque é tempo dependente. O tratamento é tempo dependente, ok? Gravem isso, isso é muito importante. Depois que aconteceu tudo isso, eu entendi o meu processo, agora eu vou escolher as minhas abordagens de tratamento, né? E existem duas grandes, como, né, em qualquer situação, existem duas grandes abordagens de tratamento. Uma forma de tratamento que é o conservador e uma forma de tratamento que é o cirúrgico. O cirúrgico ele é feito só em últimos casos e a gente tem conseguido resultados muito interessantes com os tratamentos conservadores da parestesia. E dentro das terapias conservadoras, eu trouxe para vocês o que nós temos com evidências científicas, tá? Então, eu trouxe para vocês a terapia fotobiomoduladora, que é com laser, né? E diferentes medicações de uso sistêmico que podem estar sendo utilizadas. Vamos começar a falar com vocês, então, aqui do laser, da terapia fotobiomoduladora. Eu trouxe uma foto de um laser em específico, que é o Therapy XT, que é o laser que eu gosto de trabalhar, mas existem diferentes lasers aí no mercado. E sempre que nós estamos falando de laser, nós temos que entender que existem dois tipos de laser: o laser vermelho e o infravermelho. Para as aulas e para o que nós estamos falando agora, que são
parestesia, nós vamos falar de laser infravermelho. Então, você vai acionar o laser e você não enxerga a luz vermelha, né? Você não enxerga, é um laser infravermelho, com comprimento de onda de 808 nanômetros, com mais ou menos 10 nanômetros, e com potência útil do emissor que pode variar, mas geralmente está entre 100 miliwatts, mais ou menos 20%. Então, o que nós vamos estar trabalhando com vocês é laser infravermelho. E o que eu vou colocar para vocês aqui, vocês podem escolher a critério de vocês. Eu vou estar mostrando para vocês aqui os protocolos da DMC para tratamento de parestesia, tá? Eles têm um aplicativo gratuito, inclusive você clica aí no seu celular, coloca DMC Protocolos e já vai aparecer esse aplicativo. Você baixa no seu celular e lá tem diferentes formas, diferentes pontos de aplicação, quando que eu uso o vermelho, infravermelho, para cada tipo de situação. Eu vou mostrar para vocês aí um vídeo que eu fiz aí do meu celular, mostrando para vocês como que funciona esse aplicativo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como você encontra dentro do protocolo as formas de tratamento para parestesia, aqui em específico do nervo alveolar inferior. Existem diferentes tipos de protocolo, mas eu vou estar mostrando aqui para vocês do nervo alveolar inferior. Então, você entra no aplicativo, vai em odontologia e escolhe lá dentro dos temas de odontologia a parestesia. E lá, quando você está escolhendo da parestesia, você vai encontrar, então, ações, os botões de ação, aplicação, posologia e observações, como eu estou mostrando aí para vocês. Então, lá você vai encontrar que qual é o laser que você deve usar no que se refere à ação. Você usa o laser infravermelho e a energia de 1 a 4 joules. Isso ele é ajustado no teu laser, né? Então, a ação dele é alívio da sensibilidade dolorosa, se houver, né? E reparação dos ramos nervosos lesados. Porque a gente tem que lembrar sempre que a fotobiomodulação, a fotomodulação, né? O laser, ele vai agir lá nas nossas mitocôndrias, alterando o estado de energia dessa organela, melhorando os nossos resultados. Então, sempre eu vou ter aí a ação, depois dá uma olhadinha que você vai ter como deve ser feita a aplicação. O tratamento ele consiste em cerca de 10 aplicações em intervalos de 48 a 72 horas. Nas duas primeiras aplicações, a dose, a energia, deve ser mais baixa, cerca de 1 joule a 2 joules por ponto, aumentando gradualmente até que na quinta ou sexta sexta sessão, você pode atingir até 4 joules por pontos. Olhem lá em azul, onde que estão os pontos especificamente nessa imagem. Os pontos, eles são ao longo do trajeto do nervo, né? Qual que é a posologia, então? O laser ele é aplicado seguindo todo o ramo afetado. A aplicação ela é realizada em pontos diretamente sobre o ramo nervoso, com um espaçamento de 1 centímetro entre os pontos. Então, entre um ponto e outro, a gente tem aí 1 centímetro, né? A minha energia ela é variável, o máximo que eu posso estar utilizando é energia de 4 joules. E quais são as observações? Por isso que eu acho fácil esse protocolo, porque a gente não vai lembrar exatamente sempre de todas as ações, aplicações, posologia na nossa cabeça, né? Então, o que ele fala de observação? A prescrição de vitaminas do complexo B é recomendada durante todo o período de tratamento. A gente vai falar mais para frente dessas vitaminas aí do complexo B. E é super importante alertar o paciente que o mesmo só sentirá melhora clínica, em média, após a terceira aplicação. E algumas vezes essa melhora será acompanhada da sensação desagradável, de dor ou formigamento, né? O paciente pode relatar também hiperestesia, com momentos de completa desestesia. Então, é super normal a gente ter essas alterações. Isso eu sempre falo para os pacientes, né? A gente ter essas neurosensoriais quando a gente está fazendo tratamento. O paciente ele passa de um ponto de anestesia para pontos de parestesia, para momentos de hiperestesia, desestesia, e depois ele vai voltando ao seu normal. É como se o nervo, logo depois de uma cirurgia, você deixasse de sentir, depois você volta a sentir de forma errada, tudo errado,
e depois as coisas vão se ajeitando, né? Esse é um trajeto natural. Quero trazer para vocês também embasamento científico sobre isso. Vamos dar uma olhadinha nesse artigo, então. Então, nesse artigo, que é um artigo super legal, ele vai fazer uma avaliação, uma revisão, unindo 3 conceitos super importantes, que são super necessários para a gente entender essa questão do laser. Então, ele vai falar assim, qual que é a conexão entre a energia da mitocôndria, o laser, porque o laser afeta a mitocôndria, e as lesões nos nervos trigeminais. Então, ele vai fazer uma relação de como você tem uma lesão de um nervo, daí depois dessa lesão de um nervo, você vai utilizar a fotobiomodulação, que é o laser, e como que ele vai agir do ponto de vista mitocondrial para melhorar essa relação do nervo. Então, ele faz todo esse fluxo bastante interessante, e eu sugiro a leitura para vocês desse artigo. De uma forma geral, o que o artigo conclui, gente? Através de muita evidência científica, que a confiabilidade do evento fotobiomodulador, ou seja, o uso do laser, ele baseia-se fortemente em evidências biológicas e físico-químicas. Então, não tem absolutamente nada de empírico na utilização do laser, né? Seu principal ator é a mitocôndria. Vamos lembrar lá daquela organela da citologia, né? Quer seus citocromos estejam diretamente envolvidos como aceitador do laser, quer indiretamente também, através de uma variação de vibração dentro dessa organela. E com isso, a gente leva a um reparo, né? A gente auxilia o processo de reparo daquele nervo. Então, laser, gente, está consolidado na literatura, ok? Bom, uma outra forma de tratamento que eu não posso deixar de falar com vocês são as medicações de uso sistêmico, né? Em específico, nós vamos falar de 2 grandes grupos de medicações. E o primeiro deles são os complexos vitamínicos, que eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar. Então, quais são os objetivos dos complexos vitamínicos, né? Eles vão fornecer ao organismo nucleotídeos, alguns tipos de complexos vitamínicos, né? E vitamina B12, aqui a gente está falando de um complexo vitamínico em específico. Então, eles dão essas substâncias para o organismo e essas substâncias, elas ajudam no processo de regeneração do nervo periférico lesado, né? Então, se elas ajudam, se eu tenho esses nucleotídeos, se eu tenho vitamina B12, ou seja, vitamina B1 ou vitamina B6, o que eu tiver ali que vai me ajudar no processo de regeneração do nervo, o que acontece com aquele nervo? Aquele nervo se recompõe e se recupera de forma mais rápida. Tudo que a gente está falando, gente, baseado em evidência científica, né? Então, eu trouxe para vocês aqui o Etna, que talvez seja um dos medicamentos mais utilizados, que ele é composto de 3 substâncias, a citidina, a uridina e a vitamina B12, que tem esse nome ali muito difícil, né? Hidroxocobalamina, tá? E um pouquinho também de lidocaína. Vamos falar um pouquinho mais sobre o Etna, então. Como que o Etna funciona? O que está escrito aqui, gente, é exatamente o que está na bula do Etna. E eu vou ler isso aqui para vocês. Vou até aumentar que vai ficar mais fácil da gente estar entendendo. Ó. O Etna, ele ajuda na recomposição do nervo periférico lesado, através do fornecimento de nucleotídeos, lembram? Citidina e a uridina, e vitamina B12, que tem esse nome super difícil, que são substâncias necessárias à recuperação de um nervo. O tempo para o início da ação do Etna irá variar de 10 a 30 dias, sendo influenciado pelo tipo da lesão, pelo tipo da doença nos nervos periféricos e o seu nível de gravidade. Então, tudo isso está na bula do Etna, né? E como que eu devo usar, então, o Etna, pessoal? A gente pode estar usando o Etna de 2 formas. O Etna por via oral, que é o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Ou o Etna injetável. Vamos falar do via oral primeiro. De novo, é o que está na bula do medicamento. O uso adulto para o Etna é de 2 cápsulas 3 vezes ao dia, tá? Então, teoricamente, o paciente deveria tomar 6 cápsulas ao dia. De uma forma geral, a gente acaba prescrevendo menos que isso, mas na bula ele nos indica 2 cápsulas pela manhã, 2 cápsulas na hora do almoço e 2 cápsulas à noite, né? E o tempo mínimo do tratamento do Etna é de 30 a 60 dias. O máximo, a tua dosagem máxima do dia
é de 6 cápsulas. Isso para o Etna o Etna via oral. Gente, quando que se começa o Etna? Assim que for detectado a parestesia, ok? Bom, nós também temos o Etna injetável. Eu, particularmente, se os meus pacientes preferirem e não tiverem nenhum problema pelo fato da medicação ser injetável, eu acho bem melhor. São feitas 3 ampolas de Etna, né? Então, é uma ampola por dia, por 3 dias, e lá você vai ter o que você precisa de nucleotídeos e vitamina B12, que vão auxiliar no processo de regeneração aí do nervo, tá? Então, o Etna injetável, 3 ampolas, uma ampola por dia, por 3 dias. Quando que se começa? Assim que foi feita a detecção da parestesia, ok? Bom, de uma forma geral, gente, a prática diária nos leva a utilizar o Etna comprimido, 3 comprimidos ao dia, ao invés de 6 comprimidos, tá? E o Etna injetável eu uso na dose total, 3 ampolinhas por dia, uma a cada 24 horas. Mas a dosagem do Etna comprimido fica a critério de cada um de vocês, ok? Bom, nós não temos só o Etna no mercado, eu trouxe alguns medicamentos mais novos, então a gente tem aí o Betrate, que tem uma composição diferente do Etna, né? A gente tem o Citobê, que também é uma composição diferente do Etna. O Betrate e o Citobê, eles estão compostos de vitamina B1, B6 e B12, tá? E eles são muito semelhantes a esse medicamento que já está mais consolidado no mercado, que é o Citoneurin 5000, né? O Citoneurin 5000, então, ele tem a tiamina, que é a vitamina B1, ele tem a piridoxina, que é a vitamina B6, e a cianocobalamina, que é a vitamina B12, tá? Ele tem uma dosagem grande desses componentes, e a gente encontra o citoneurin tanto na forma de drágeas quanto na forma injetável. Se vocês observarem ali, vocês vão ver 6 ampolas, não quer dizer que são 6 injeções. Observem que temos ampolas amarelas e vermelhas. Uma dessas ampolas é para diluição da outra ampola, então é uma única ampola de aplicação. Aí, então, a gente vai ter 3 ampolas para aplicação especificamente, né? Cada 2 vira uma aplicação, ok? Se vocês observarem, então, a gente tem essa diferença aí na composição, né? Vitamina B1, B6 e B12, tá? E nós temos um medicamento extremamente interessante, que é o Dexa-citoneurin. Então, eu tenho exatamente os mesmos componentes que o Citoneurin 5000. Então, eu tenho vitamina B1, B6 e B12, e eu tenho junto aí a dexametasona, né? O fosfato de sódico de dexametasona, que é um corticoide. E aí, eu venho com uma pergunta para vocês, né? Eu devo usar corticoide no tratamento da parestesia? Porque da paralisia isso está bem consolidado. E da parestesia, eu devo ou não devo usar corticoide? E óbvio que eu vou responder para vocês aí com um artigo científico. O artigo, então, que eu trouxe para conversar com vocês aqui é de uma revista super importante da nossa área, que é a JOMS, que é a Journal of Oral and Maxillofacial Surgery. Ele é um clinical trial, então um ensaio clínico de 2004, e ele vai avaliar a eficácia do tratamento com corticoide, né, com esteroide, na resposta, na melhora sensorial dos pacientes após cirurgia ortognática. Utiliza-se o procedimento de cirurgia ortognática porque é um procedimento que a gente sabe que vai causar algum tipo de grau de lesão ao nervo alveolar inferior. Então, o que foi feito nesse artigo? Eles utilizaram no pós-operatório de cirurgia ortognática a prednisolona para o paciente via oral, por 14 dias. Nos 7 primeiros dias, eles utilizaram por 30 miligramas uma vez ao dia. Nos 4 dias consecutivos, depois, né, desses primeiros 7 dias, 15 miligramas de prednisolona. E nos últimos 3 dias, 5 miligramas de prednisolona, né? E por que aconteceu essa redução da dose de corticoide durante esses 14 dias? Vamos ver se vocês lembram um pouquinho disso. Então, pessoal, nós utilizamos essas doses reduzidas, né, de corticoide, começando com doses mais altas e diminuindo de forma gradual, a fim de evitar a síndrome de Cushing.
E o que é a síndrome de Cushing? É a utilização contínua de corticoide que leva o paciente a desenvolver características muito específicas. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui e a gente observa que o paciente aqui, ele apresenta essa face mais avermelhada, que é uma característica da síndrome de Cushing. O rosto dele é conhecido como o rosto em formato de lua, né? Um rosto mais arredondado, apresenta essa giba também aqui na região das costas, muitas equimoses, né, que são essas partes arroxeadas, amareladas ou esverdeadas na pele. Geralmente os braços e as pernas são finas, mas o paciente apresenta bastante estrias na barriga, aquelas estrias arroxeadas, e o abdômen em forma de avental, que é aquela pochete, né, que cai ali naquela região. Então, a fim de evitar a síndrome de Cushing, que é o uso excessivo de corticoide, nós temos muito cuidado nas prescrições pós-operatórias. E agora eu vou voltar com vocês lá com aquele artigo científico para mostrar os resultados que eles encontraram utilizando de forma adequada o corticoide no pós-operatório. Então, o que nós encontramos aqui? Que os pacientes tratados com corticoide, no caso ali, o Predizin, né, eles apresentaram taxas mais altas de boa recuperação, então, no que se refere à parestesia, do que o grupo que não usou esse medicamento. E também encontraram que a administração do hormônio esteroide induzia uma melhora semelhante, tanto no limiar do toque mecânico, quanto na estimulação termicamente nociva, que é dizer, o calor e o frio, né? Na recuperação do comprometimento sensorial contínuo de curto prazo, porque esses pacientes utilizaram por pouco tempo, o que é muito interessante, e as avaliações também foram por um curto tempo. Então, a gente consegue observar que existe uma melhora do que no grupo sem tratamento. Isso é bem interessante, tá? Agora eu quero trazer para vocês aí um artigo que vai passar falando de todas essas características finais. Vamos misturar um pouquinho, né, para a gente entender o que é melhor. Será que é melhor o laser, o corticoide, o que eu devo fazer, ou o medicamento de complexo B? Vamos juntar todo mundo num artigo e entender isso um pouquinho melhor. Então, o artigo que eu trago aqui para a gente estar conversando com vocês agora, ele vai fazer uma comparação entre a terapia com laser e pontos de laser realizados nos pontos da acupuntura, tendo um grupo controle e uso do Etna, né, do tratamento da parestesia depois da extração de terceiros molares inferiores. Então, eu resolvi finalizar com esse artigo científico para a gente entender um pouquinho melhor os resultados e a efetividade desses tratamentos complementares. Então, o que nós encontramos aqui? Ele é um estudo que foi delineado com 60 participantes com alterações neurosensoriais do nervo alveolar inferior, divididos em 3 grupos. No grupo da medicação sistêmica, eles inclusive chamam esse grupo de controle, é um grupo que o paciente fez o Etna, vejam que utilizando uma cápsula a cada 8 horas por 30 dias, né? Então, 3 cápsulas no dia. O segundo grupo é o grupo com laser terapia, seguindo aqueles pontos que eu mostrei para vocês no protocolo da DMC, né? Com laser infravermelho, com laser infravermelho com comprimento de onda de 808 nanômetros, né? E por fim, a gente também tem um terceiro grupo que é feito o laser, só que não seguindo o trajeto do nervo, fazendo o laser nos pontos determinados pela própria acupuntura. E o que a gente encontrou de resultado? Que a laser terapia convencional, ou seja, realizada ao longo do trajeto do nervo, e o tratamento medicamentoso, ou seja, com Etna, tiveram a mesma eficácia. E ambos foram superiores à laser terapia com acupuntura para o tratamento da parestesia do nervo alveolar inferior após cirurgias de terceiros molares. Então, aqui nós temos uma evidência científica bem importante dos tratamentos considerados conservadores, ok? Bom, por fim, a gente tem os tratamentos aqui que são cirúrgicos, né? E quando a gente vai falar dos tratamentos cirúrgicos, nós estamos falando de microneurocirurgia ou neurorrafia, que é a união do nervo após a lesão. Então, geralmente, ele é feito em procedimentos, em lesões do nervo, né? Caracterizadas como neurotimese, que é quando você tem a secção do nervo. E sempre se recomenda que elas só sejam feitas por pelo menos 3 meses depois da injúria, que você já tentou os tratamentos conservadores, que você já deu o tempo específico
para o corpo tentar fazer a regeneração e você não teve sucesso. E aquilo está causando alterações, sensibilidade, mais no sentido de dor para o paciente, né? Então, são em casos extremos e ela é feita pelos médicos neurologistas, os neurocirurgiões. Então, aqui vocês conseguem ver uma imagem de um artigo da Annals of Plastic Surgery, de 2012, mostrando ali na primeira imagem um nervo lesionado, depois mostrando uma tarsorrafia, não é uma tarsorrafia, uma neurorrafia, né, que é a união aí do nervo, de forma primária, a utilização, a aproximação dos nervos através do conduito, né, a aproximação dos nervos, quando você perdeu parte do nervo, né, através de enxertos halógenos, ou enxertos autógenos. Então, existem diferentes técnicas na literatura para estar falando sobre isso. Eu não tenho conhecimento de como realizar, eu nunca realizei, e isso é feito geralmente por um neurocirurgião. Então, ó, se a gente colocar aí no PubMed, a gente vai encontrar reparo do nervo lingual, né? Um artigo da Jones, de 2015. Enxertar ou não enxertar, né? A gente tem um outro artigo de 2022 que vai avaliar qual que é a comparação do prognósticos em 2 diferentes métodos de reparo do nervo lingual, né? Então, vai fazer o método X ou o método Y e qual que vai ser melhor do ponto de vista de prognóstico, tá? Então, tudo isso já tem bastante descrição na literatura, mas lembrando que é a última medida a ser tomada, ok, pessoal? Isso é bem importante. Agora, para a gente finalizar essa parte, eu vou trazer uma fala muito especial de uma colega e profissional incrível, que é uma fisioterapeuta que trabalha muito com parestesia. Eu quero que ela deixe a opinião para vocês aí sobre tudo isso, ok? Olá, eu sou a Kátia Micheluzzi Moreira, sou fisioterapeuta e trabalho no pós-operatório das cirurgias bucomaxilofacial. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância da fisioterapia e como a gente consegue ajudar um paciente que fica com parestesia, né, depois do pós-operatório. A fisioterapia ela consegue diminuir, encurtar um pouco esse espaço dessas sensações, dessa alteração neurosensorial que o paciente fica sentindo após uma cirurgia de face. A gente consegue encurtar esse tratamento fazendo alguns estímulos. Então, no ambiente da clínica, no consultório, pode ser usado o laser de baixa potência, em pontos específicos do nervo, para fazer a ativação desse nervo. A eletroestimulação também. A eletroestimulação ela é muito recomendada porque ela faz um estímulo nas ramificações também desse nervo. Então, mesmo nos ramos que o paciente que esteja comum, que o paciente esteja sentindo tudo normal, a sensibilidade, a eletroestimulação ela consegue ativar esses nervos e fazer ramos para que na área que esteja afetada não esteja, volte mais rápido essa parestesia. E os exercícios em casa, que são exercícios sensoriais, que a gente pede para os pacientes fazerem todos os dias, mesmo até a volta dessa parestesia, que normalmente são mudanças de texturas e mudanças de temperatura. Então, passar um algodão, passar pontinhos com a ponta do lápis, pincel de maquiagem, esponjinha, a parte macia, a parte áspera, alterações de temperatura também, fazer o gelo e fazer o morno alternadamente, que acaba estimulando também esse retorno da parestesia. A parestesia no normal ela pode retornar em até 2 anos após uma cirurgia. Então a fisioterapia a gente consegue, já no pós-operatório imediato, a gente já consegue fazer com que o paciente, às vezes em 15 dias, 3 meses, no máximo 6 meses, ele esteja com essa parestesia normalizada já. Então esse tempo de recuperação é muito importante, principalmente em parestesia em lábios, que é onde os pacientes mais se incomodam, né? Por causa do comer, não sabe se tá babando, se incomodam muito com essa parestesia em lábio. E então a fisioterapia acaba fazendo esse processo um pouco mais rápido e a volta das atividades normais. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Vamos no nosso momento, então, que eu adoro, que é o nosso momento de revisão, que a gente tem um pouquinho de tempo aqui para conversar com vocês de uma forma mais espontânea. Então, hoje nós falamos de parestesia com vocês e eu vou relembrar a importância de entender que parestesia é um conceito de alteração sensitiva. Isso é super, super importante. Então, nós estamos falando de parestesia hoje aqui. Falamos que essa parestesia ela depende de um trauma no nervo e que esse trauma pode acontecer de diferentes formas. Ele pode acontecer de uma forma mais branda, de uma forma intermediária e de uma forma mais pesada. Conforme o tipo da lesão que a gente tem, o prognóstico é um ou é outro, né? Dentro das parestesias relacionadas à face, eu vou dizer para vocês que o que a gente mais tem é do nervo alveolar inferior, do mentual e do lingual, infraorbitário também e dos nervos relacionados à sensibilidade do palato. Depois de feito o diagnóstico específico de parestesia e quais são os nervos afetados, nós temos diferentes tipos de tratamentos. Tratamentos que podem ser conservadores, que aí a gente tem a terapia com o laser, né, fotobiomoduladoras, então que é uma terapia que já temos evidência científica para utilizá-la, e também temos a terapia com medicamentos. Podemos usar medicamentos do complexo, vitaminas do complexo B, B1, B6, B12 e alguns nucleotídeos, né? Então, tudo isso vai nos ajudar nesse processo de regeneração do nervo. Também podemos estar utilizando corticoide. E caso a gente não tenha sucesso, ou você tenha tido uma lesão muito específica do nervo, né, uma neurotimese, já que você já saiba que tem acontecido, que é a secção total do nervo, pode-se fazer mão das microneurocirurgias ou neurorafias, ok? Bom, nós estamos aí à disposição de vocês. Foi um prazer estar com vocês mais um pouquinho nessa aula. E eu quero estar mostrando para vocês, lógico, um alerta do que vem por aí. Vocês já sabem o conteúdo da minha próxima aula, né? Que é o próximo episódio dessa 4ª temporada, que eu vou estar falando com vocês de paralisia facial. Então, um abraço e até breve.